Tenho uma coisa para admitir para vocês que pode deixar alguns chocados, mas eu tenho que tirar esse peso do peito. Eu conheço pessoas em todos os estágios da jornada, desde as que estão bem no começo até as que já estão ultra bem-sucedidas e tudo, e todas têm um padrão em comum que eu também vejo em mim. Ninguém faz a menor ideia do que está fazendo. Demorou eu formar em engenharia civil na UNB e depois fazer medicina, formar em medicina, para perceber que você nunca vai chegar num ponto que você tem tudo resolvido na vida, que você sabe exatamente o que você está fazendo. Tem uma frase do Steve Jobs que eu gosto muito, que é: tudo que você está vendo ao seu redor foi feito por pessoas não mais inteligentes do que você e eu. A diferença é que elas se expuseram e ao longo do tempo o efeito composto dessa exposição de tomar pequenos riscos gera um benefício desproporcional, que quando você olha de fora parece que a pessoa fez uma forma de mágica. E é como se fosse uma forma de mágica mesmo. Mas quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei. E essa é a curva de ignorância. E eu vejo as únicas pessoas que falam que realmente entenderam, que têm certeza do que estão fazendo, elas estão ficando complacentes. Ou seja, elas estão se perdendo no ego e estão relaxando demais. E as pessoas acabam depois tomando uma lapada da vida. Eu vi muito isso ao longo da minha vida. Pessoas que riram de alguma coisa, debocharam de alguma coisa, se tornaram exatamente aquela coisa. Então, quando você atrela a sua felicidade a coisas externas, a valores extrínsecos, você vira um escravo disso. Você se torna um escravo de estar sempre perseguindo. Você nunca vai estar feliz. Já quando você atrela coisas intrínsecas, valores intrínsecos, as pequenas vitórias que você acumula ao longo do dia, isso chama mentalidade de crescimento, você vê o processo em si como uma oportunidade para você crescer. Eu conheço uma pessoa desde criança que tinha muitos recursos financeiros e atrelava muito o valor dele a isso, sempre buscando o próximo carro, em busca de prazer. E é muito comum essas pessoas empilharem dopamina barata. Então, quando a pessoa começa a ter mais recursos financeiros, ela relaxa, ela fica complacente, ela acha que sabe tudo, ela atrela a identidade dela a coisas extrínsecas. E isso é péssimo para a sua saúde mental. Porque não tem fim, nunca vai chegar num ponto que você vai falar, tá bom de dinheiro. Porque a pessoa vai estar sempre se comparando. Sempre tem mais dinheiro, sempre tem mais um carro mais caro. Já quando você atrela os seus valores a questões intrínsecas, que você tem controle, como as pequenas vitórias que você acumula, ou os seus valores, isso está muito mais associado a uma saúde mental melhor a longo prazo. Então, isso se chama mentalidade de crescimento na neurociência, growth mindset, que é você ver as adversidades como oportunidade de crescimento. O sentido da vida, a gente está aqui para aprender as coisas sobre nós mesmos, sobre o universo. Você é o universo. Então, o sentido disso aqui tudo é esse processo em si e não o resultado. Como diria Robert Sapolsky, neuroendocrinologista, que eu sou fã, dopamina não é sobre a busca do prazer, é sobre o prazer da busca. Então, quando você coloca, atrela o resultado, você entende. Quando você atrela o processo. Então, quando você atrela o processo. O microfone é foda. Então, quando você atrela a dopamina ao processo, você entende que o processo é infinito, sempre vai ter mais a saber. Então, ao invés de atrelar o resultado, as coisas extrínsecas, atrelar as questões materiais infinitas e ser escravo disso, você está atrelando ao seu próprio processo, atrelando aos seus próprios valores. E isso é infinito também, só que aí é um crescimento. Você está crescendo espiritualmente, crescendo como pessoa. Então é muito melhor, muito, muito mais saudável. Então, por muito tempo eu vivi uma prisão mental, Hoje eu tenho 30 anos, com 19 anos. Eu sempre idealizei bens materiais, eu queria ter dinheiro, ter fama. E todo mundo, você vê muito comum isso hoje no Instagram, e tudo. As pessoas querem ter fama, querem ser ricas. E é muito importante você entender que para você viver isso de forma leve, tranquila, você precisa desapegar disso. Senão, das duas, uma, ou a pessoa vai se frustrar quando não conseguir, ou ela vai se frustrar quando chegar lá e conseguir. E conseguir por meios que não geram impacto. O meu foco hoje é impacto. Então, por meios que não geram impacto, a pessoa vai ficar frustrada. Ela vai ter uma crise de identidade lá na frente. Então, entenda. Você sentir que não sabe o que você está fazendo é num bom sentido. É sentir que a ignorância, na verdade, a ignorância é achar que você sabe tudo. Aí eu tinha 19 anos, eu queria ter um carro, eu fazia engenharia civil, eu não estava muito feliz com a minha carreira. E aí eu fui para o Ciências Sem Fronteiras, para a Universidade da Califórnia,
E aí lá eu vi que, cara, eu estudo, o que eu quero mesmo são experiências. E tem estudos mostrando, né, que pessoas que investem mais em experiências são mais felizes também. Então, a experiência é um investimento, já bens materiais, né, são uma depreciação. Né? Então, investir em experiência na natureza, isso tudo vai enriquecer, vai te dar mais granularidade emocional. Né? Você vai ter mais granularidade de paisagens, né, de natureza, de diferentes culturas, experiências. Isso tudo vai acrescentar para você e o efeito composto disso vai te dar muito mais criatividade para ver, deslumbrar novas oportunidades de negócio, de sucesso, de relacionamento, todo tipo de coisa. É muito mais interessante do que você acumular bens materiais, empilhar dopamina barata. Então, eu vivi uma prisão mental de ruminação, porque eu nunca estava feliz. Eu achava que quando eu tivesse tal relacionamento, quando eu tivesse tal nível financeiro ou tal carro, eu finalmente seria feliz. Eu estava atrelando a minha identidade a coisas externas. Então você vira um escravo disso. E é ótimo para as grandes empresas isso, né? Porque elas escravizam as pessoas, então as pessoas estão se financiando para comprar coisas inúteis, que no fundo elas estão tentando agradar pessoas que elas nem gostam. E aí foi quando eu entendi que eu queria mesmo era acumular experiências, ser um colecionador de experiências. Quando você vai na academia, você se sente fraco para depois se sentir forte. Quando você lê um livro difícil, uma filosofia ou neurociência, alguma coisa difícil, você se sente burro para depois se sentir inteligente. Então, esse processo de fricção límbica, que é essa energia necessária para vencer aquela preguiça inicial, para vencer aquela ansiedade inicial, ela é uma parte inerente do processo de crescimento espiritual, de crescimento cerebral, de crescimento mental, né? É a neurociência de crescimento, a mentalidade de crescimento. Então, quando você atrela o prazer a coisas difíceis, né? E como que você faz isso? Entendendo na sua cabeça, reenquadrando isso como um videogame, que é muito provável que a gente esteja vivendo num videogame, né? É muito provável que essa realidade que a gente está vivendo não é a realidade básica. Provavelmente a gente está vivendo em algum tipo de simulação ultra complexo que foge à nossa compreensão. Né? E a gente vive provavelmente em infinitos universos paralelos. E você está transitando, você está surfando, sua consciência está surfando entre esses universos paralelos e manifestando diferentes realidades a todo momento, de acordo com o que você pensa. Então, quando você coloca o foco no processo e não no resultado, você está aproveitando a todo momento, você está completamente presente. Então, tudo que você faz, a ideia é que você vai desapegando de emoções negativas, né, de desejo, de ganância, de raiva, de inveja, e indo cada vez mais para emoções mais altas, né, como o amor. Então, você entender que a força mais potente do universo é o amor, né, e você é o universo, né, o universo é mental. Então, de certa forma, eu sempre achava besteira isso, né, essa questão de lei da atração, e pô, você pensa e se manifesta. Realmente, só que é porque muitas vezes na lei da atração a pessoa esquece que você tem que desapegar daquilo. Então as pessoas ficam muito apegadas àquele resultado, aquela coisa, e só funciona se você desapegar. Para você desapegar, a única forma de desapegar do resultado é gostando do processo, né? Fazendo coisas que você gosta. Às vezes você está numa situação, né, que você não gosta, tudo bem. Quando eu trabalhava no hospital lá, eu não estava muito feliz com aquilo, quando eu estava fazendo internato, porque eu estava passando medicamentos para as pessoas que não iam resolver a causa base delas. Mas quando você começa a trazer essas microdoses de desapego, né, deixar isso, você está deixando ir todas as emoções negativas, e a gente gasta muita energia para guardar essas emoções negativas, sabe? De ego, de inveja, e quando você deixa aí, você ganha muito mais energia, você começa a fazer as coisas a partir de amor, e as oportunidades vão começando a acontecer. Então, por exemplo, final de semana, eu sentia que eu tinha que sair para socializar, porque eu estava me sentindo carente, então eu não conseguia descansar, eu não conseguia ter tempo para gravar os vídeos. Antes de gravar os vídeos, né? Porque eu estava na boiada, eu estava na manada, fazendo, saindo, bebendo, para quê? Eu não queria fazer aquilo, né? Não estou falando que é errado, mas para mim não fazia sentido. Álcool é uma toxina, não tem nenhum benefício, a verdade é essa. Então a maioria das vezes as pessoas estão bebendo para se anestesiar contra os próprios problemas delas. Então eu comecei a fazer as coisas a partir de um lugar mais de amor, né? De entregar valor, e aí fica um processo de ganho-ganho, porque quando eu entrego valor para você, eu estou entregando valor para mim mesmo. Né? Tudo é um só, é tudo uma grande consciência. Muito cuidado com a forma que você fala consigo mesmo. Né? Se você tem um discurso na sua mente, toda hora você está se chamando de burro, cara, muitas vezes eu tratava a mim mesmo de uma forma que eu não trataria nem o meu pior inimigo. Então, qualquer erro meu, eu estava me martelando na minha cabeça e ruminando. E você tem que ser o seu próprio melhor amigo, de certa forma, sabe? Você ter um discurso interno, ser mais gentil com você mesmo, cara. E vi mais esse lugar de amor, sabe? E
foco no processo, amor pelo aqui e agora, pelo processo você tem mais energia. Então defina bem os seus valores, saiba o que você quer. Eu recomendo muito escrever, fazer muito diarioterapia no começo, cara. Depois você pode começar a imaginar isso, deitar e imaginar, você escrevendo, também funciona, tá? Os estudos mostram que é efetivo também. Então, escreva seus valores, o que é importante para você numa pessoa, o que é importante para você em você mesmo, o que vai te deixar feliz hoje, né? Você entender o conceito de pequenas vitórias. Muitas vezes você vai se martelar, pô, hoje eu não consegui fazer nada, só procrastinei. Cara, às vezes você fez um treino, você fez uma caminhada. Foca nisso, coloca as pequenas vitórias nisso. Porque nunca vai ser de um lugar de culpa, nunca vai ser de um lugar de vergonha. Você até entende, logicamente, tudo isso que eu estou falando. Faz sentido para você, mas você sabe o que é bom, o que é ruim para você, mas você não consegue agir, não consegue tomar ação. Por que isso acontece, né? Porque provavelmente você está vindo de um lugar de culpa. Nada que vem de um lugar de culpa, né, segundo a neurociência, você não consegue mudar padrões de comportamento vindo de um lugar de culpa. É uma emoção baixa, né? Tem um livro muito bom chamado Deixar Ir, que fala sobre isso, de um médico PhD. E no meu dia a dia eu vejo muito isso. Hoje em dia, por exemplo, tem dias que eu sinto que eu procrastinei ou que eu fiquei resolvendo reunião e coisa e não consegui fazer exatamente o que eu queria fazer. Às vezes não consegui escrever os scripts que eu queria escrever. E aí eu me sinto culpado e aí eu fico ruminando nisso e aí no dia seguinte eu já parto de um lugar de culpa, já estou tentando tomar ação de lugar de culpa e não flui, não consigo entrar no flow, entrar num estado criativo, porque é sobre isso, é sobre criar, sobre sair de um estado de consumo crônico, de empilhamento de dopamina, de comprar carro, ou seja lá o que for, consumir porcaria barata, consumir ultraprocessado, consumir pornografia, sair desse estado e entrar num estado de contribuição criativa, um estado de flow, que você desapega do ego. E você entende que o processo é difícil e está todo mundo um só, e você está entregando valor, você está criando para você mesmo. Porque quando eu entrego um valor para você, eu estou entregando para mim mesmo. Na verdade, a gente sabe que servir é extremamente benéfico, né? Não é à toa, porque quando você ajuda alguém você se sente tão bem, porque você está fazendo bem para você mesmo de alguma forma. Talvez tudo seja uma consciência só e vivendo em diferentes pontos de vida e seja muito complexo a gente entender isso de um cérebro humano. Mas a questão é que nunca vai vir de um lugar de culpa, sabe? Então, você ser mais gentil com você mesmo e entender que nem tudo é lógica, né? Você entende racionalmente o que eu estou falando, mas você tem que também praticar, você tem que ser mais gentil com você mesmo e sentir os benefícios de você mesmo para você entrar nesse estado. O maior ato criativo é criar a si mesmo, ser mais gentil com você mesmo, entender que está todo mundo no mesmo barco, ninguém é melhor do que ninguém, não se sentir superior para depois você não se sentir inferior, porque é muito comum esse complexo de ter uma autoestima excessiva para depois a pessoa ter uma baixa autoestima. Sentir igual, ninguém é melhor do que ninguém. E é justamente quando você entende que ninguém faz a menor ideia do que está fazendo que você consegue se expor mais, você consegue ousar mais e se arriscar mais, tentar se dar essa chance, sabe? Porque a hora é agora. A hora é agora de você começar a tomar ação, de começar a ser mais gentil com você mesmo, experimentar isso. Enfim, eu vou fazer uma pausa para minha publi. Eu e minha equipe, a gente vem conversando e a gente coloca todos os conteúdos gratuitos para vocês, tá? E eu costumo falar, você não precisa de um curso de mentoria, não precisa dessas coisas. Tem tudo de graça na internet, tá? Mas a gente sentiu na obrigação de quem quiser fazer um investimento, assim, por um valor menor do que uma pizza pequena por mês, né? Para quem tem condição, eu sou contra aqueles coaches que falam, pô, se financia, mano, para comprar um curso, sou contra isso, sabe? Mas para quem tem condição, quem está com condição de fazer esse investimento, quer contribuir aí com o trabalho, eu criei um curso, tá? Mais Foco, Menos Ansiedade, que tem toda uma estrutura para você, com um passo a passo, plano de ação, filmado num material de altíssima qualidade, câmera de alta qualidade. Então a gente fez esse investimento para quem quiser, né? E um passo a mais, quem quiser fazer esse investimento, tá à vontade aí, mas novamente você não precisa disso, tá? E é isso, galera, valeu, tamo junto, mais Foco, Menos Ansiedade.